Já está aparecendo para vocês, pessoal, o conteúdo compartilhado? Tá aparecendo sim. Tá sim. Ok, legal. Então hoje a gente aborda aí um pouquinho sobre planejamento estratégico. Eu vou tentar, pessoal, assim, não me aprofundar demais em cada um dos slides para que a gente tenha tempo suficiente aí de fazer o bate-papo com o empreendedor e também acertar os detalhes que a gente tem aí ainda da nossa disciplina. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer explicação, conceito que precisa ser revisto, por favor aí, deem um oi e enche para o Santinho, tá? E converse sobre ele. Então vamos lá. Planejamento estratégico, ele é uma das ferramentas aí administrativas usado em negócios, tanto em negócios que estão já na ativa, quanto negócios que estão iniciando, né, potenciais negócios ainda. Ele é composto aí do propósito da organização. Então, eu vou falar mais adiante sobre cada um dos itens, eu vou só apresentar eles agora e depois a gente vai falar sobre cada um mais especificadamente. Então, ele é composto pelo propósito, pela visão, missão e abrangência, pelos princípios, valores e posicionamento estratégico, pelo triângulo estratégico, composto pelo propósito, ambiente e capacitação, e ao final a formulação de estratégias, né? Ações estratégicas aí que deem conta de atender aí esse ambiente no qual o diagnóstico estratégico foi feito e agora procura se implantar algumas ações para resolver um problema ou para alcançar um objetivo. Vamos lá, então, o que é o propósito da organização? Ele pode ser definido como um conjunto de elementos básicos que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser no futuro, a sua vontade, o seu desejo de ser e agir. Então, quando nós falamos do propósito, basicamente está falando nesse conjunto de elementos aí que juntos, né, formam aí o porquê a organização existe e por que ela abre as portas todos os dias aí. Então, quando a gente fala no propósito, a gente pode estar comentando ou definindo objetivos como como motivar a equipe e atrair talentos. Isso pode ser uma das bases que se quer alcançar com isso. Outra, né, incentivar a motivação, ou desculpa, a inovação, tá? Levar a satisfação e a felicidade profissional, criar um guia de conduta e ação na empresa ou ainda construir uma marca. Então, o propósito vai ser muito específico de cada organização. Ela vai definir o que ela está querendo, o que ela almeja naquele momento ali, né? E dentro desse objetivo aí, colocar e elaborar alguns elementos. Vamos ver quais são elementos são esses? Visão, missão, a abrangência, o posicionamento, princípios e valores. Então, esse é o composto dos elementos dentro de um propósito organizacional, dentro do propósito de uma organização. Ele é um modelo mental claro, luminoso, de um estado de situação altamente desejável, ou seja, o que a empresa quer alcançar, né? O que ela deseja no futuro aí. E isso é formalizado de um modo bem simples aí, né? E compartilhado por seus diretores, sócios, colaboradores da empresa, ou seja, é uma visão aí que todos da organização devem ter muito bem conhecimento desse item, muito bem conhecida, e por isso a gente fala compartilhada, né? É aquilo que deve ser alcançado, o que se deseja. Ele fala que é uma imagem viva do estado futuro, então é como se fosse a visualização do estado que a gente quer alcançar como organização, como empresa. Então, a visão, onde ele fala que não é um sonho, né, que não pode ser uma utopia, uma fantasia, a ideia é que a visão seja algo que, trabalhando, que desenvolvendo as habilidades das pessoas, capacitando a organização, consiga se alcançar. E daí ele comenta que mais do que nunca ter visão voltada para o futuro é a diferença entre o sucesso e o fracasso dentro de um negócio ou de uma organização. A importância da visão compartilhada, né? Então, o que é essa visão compartilhada? É justamente que todas as pessoas da organização, colaboradores, todos que estão envolvidos, né? Os donos, os sócios, que não tem mais de um dono aí, que todos consigam entender qual é a ideia principal que dá sentido àquele negócio, àquela organização. Isso é a ideia da visão compartilhada. Quais são as características de uma visão aí, né? Ela tem que ser clara, abrangente e detalhada.
ela deve ser desafiadora e inspiradora, compartilhada pelas pessoas da organização, motivadora e inovadora, desenvolvida pelo líder. Então, essas são as características básicas que uma missão, que a visão da empresa deve ter, né? Então, a visão nós estamos falando lá na frente. Quando nós falamos em missão, aí nós falamos no agora, né? Então, a missão é o que ela faz, o porquê que ela abre as portas todos os dias, por que nasceu aquela empresa, aquela organização, por que ela existe, afinal de contas. Então, a missão, ela é a razão da empresa existir, né? Ela é o objetivo da organização, o qual justifica o porquê que ela está em funcionamento. E aí a gente fala na questão aí, o compromisso dela com a sociedade, porque hoje a gente não pode mais pensar apenas na questão financeira no negócio, a gente tem que observar as questões aí ambientais, sociais e as econômicas, né? Mas a gente não pode deixar de observar esses outros dois itens aí que são de grande importância atualmente e são considerada pelas pessoas na hora de estar escolhendo uma organização para comprar, para ser parceiro, para investir. Então, não esqueçam aí que a gente tem que ir um pouquinho além da questão lucro, né? Então, se não posso olhar a questão econômica do negócio. O econômico é necessário, né? Precisa ter lucro, claro, para conseguir cobrir aí as despesas, sobrar e pagar e remunerar o dono, sim, mas é necessário também que se observe a questão da sociedade, que a gente fala hoje aí do social, e também a questão do meio ambiente, tá? Então a gente fala em organizações sustentáveis, e aí a gente tem esse tripé aí, né? Econômico, financeiro e ambiental, tá? Então, só para lembrar aí, quando vocês ouvirem numa organização sustentável, é que ela preza, né? Ou ela consegue trabalhar em cima desses três pilares que a gente chama aí. Na visão, né, o que é esse objeto? Este móvel é uma cadeira. Então, a visão explica o que é. A missão explica para que ela serve, né? Então, este móvel serve para descansar. Então, é a diferença entre missão e visão, mas acho que é bem tranquilo de entender, né? Quando nós falamos em visão, a gente fala lá no futuro o que a gente busca, o que a gente procura, o que a gente vai atrás, né? O que a gente pretende ser, porque talvez hoje a empresa não seja referência, talvez a empresa não seja maior, não seja a melhor, mas é o que ela quer ser. A missão é o porquê que ela está trabalhando no mercado hoje, porque ela está abrindo as portas, né? É para comercializar, é para entregar, vender, atender com qualidade os clientes no ramo de segmento tal. Isso, missão. Então, para ficar bem claro aí, né? Já na ideia de abrangência, né, todo o escopo que a gente tem aí, ele pode ser descrito como sendo a abertura pretendida para as áreas de atuação da organização, onde descreve as limitações reais autoimpostas para a atuação da organização, ou seja, o que pode ser feito, até onde ela pode ir. Essas limitações podem ser de natureza externa, geográficas e outras, internas, questões do que a empresa pode ou não, né, que ela tem condições ou não, e a abrangência serve para qualificar e especificar, né? Por exemplo, grupos socioeconômicos alvo, a faixa etária preferencial ou necessidades específicas que a empresa queira atender. Então, para definir um nicho específico, público, o alvo exato que a gente quer, a abrangência nos facilita o entendimento aí e ajuda a afunilar para ficar mais fácil o entendimento de quem é o nosso nicho, quem é o nosso público-alvo. E aí, né, sempre com simplicidade, flexibilidade e alinhamento com o modelo de negócio que foi aí escolhido. Quanto a princípios e valores, né, também fazem parte aí do nosso escopo aí, e eles são os alicerces que sustentam a construção e a validação de qualquer estratégia proposta. Devem auxiliar e guiar todas as atividades e decisões da organização. Olha, né? Então, conceito de princípios são aqueles pontos e tópicos que a organização está disposta não está disposta a mudar, aconteça o que for. Então, ela não abre mão disso, né? Então, o princípio é aquilo que ela considera assim, ó, isso aqui
é parte integrante da minha empresa, e se a gente precisar crescer, tiver que abrir mão disso, desse princípio, a gente prefere então não crescer agora, a gente prefere arrumar uma outra forma de ver isso, mas a gente não abre mão desse princípio. E aí, por exemplo, a gente pode ter lá, né, o que ela defende aí, que ela acredita que tem que ser, não, a gente pode, para crescer, a gente não pode abrir mão, por exemplo, de um bom atendimento ao cliente, de entregar no prazo. Ela vai definir quais são os princípios que ela diz, não, isso aqui define a minha organização. Então, a gente não abre mão. Valores, né, as características que são consideradas aí como as virtudes da organização. E aí talvez seja honestidade, seja a postura transparente frente aos clientes, quando ele não consegue fazer alguma coisa, não consegue negociar um preço, e diz, cara, não dá minha margem, essa aqui é o máximo que eu consigo chegar. Mas os valores são aquelas características que geralmente o dono, né, tem ali e passa a ser a filosofia da empresa. Tá? Posicionamento estratégico é o nosso trilema aí que a gente chama, né, o trilema estratégico. É preciso escolher aí entre uma das 3 opções. A gente tem aí fornecimento de produtos de ponta, né? Então aí quando a gente opta por entregar para o cliente um produto que ninguém mais naquele momento consegue entregar, seja questão de tecnologia, qualidade, critérios específicos, mas é um fornecimento de produtos e esse produto é o diferencial, tá? Outro, a excelência operacional ou no relacionamento, né? Então vamos lá, vamos pegar primeiro por partes. Excelência no operacional. Ter, por exemplo, a melhor eficiência interna, o melhor custo possível, tá? Não é o preço de venda, é o custo interno. Então, ela tem eficiência e eficácia, então ela consegue ter o menor custo interno, maior excelência operacional. E aí, intimidade com os clientes, né? Que é aquela questão de o diferencial não é o preço, não é o baixo custo, não é um produto de ponta, mas é basicamente a intimidade que se tem com o cliente, que é a parte de relacionamento que caiu ali, mas na verdade já é na parte de baixo, tá? Aqui, ó, relacionamento e intimidade com o cliente. Tá? Deixa eu até ajustar isso já para ficar certinho para vocês e já também para os nossas próximas aulas aqui. Deixa fica. Aí, agora sim, ó. Então, excelência operacional ou o relacionamento e intimidade com os clientes, né? Então, as duas coisas, a intimidade com o cliente é essa questão do relacionamento. E aí, conhecer bem o cliente, saber o que ele quer, como ele gosta de ser tratado, que tipo de atendimento ele quer quando ele chega ali, se é um atendimento rápido, bate pronto, se é aquele que chama pelo nome, conversa com ele, faz perguntas sobre a família em si, que tipo de relacionamento, né, e intimidade com o cliente. Que tipo que o cliente gosta de ser atendido, de que jeito, né, ele gosta aí de ser lembrado pela empresa. Então, no momento que se escolhe uma das alternativas que a gente colocou ali, né, na verdade, que é a nossa escolha ali, a gente vai optar por uma delas e tentar ser o melhor possível naquela que a gente escolheu. O resultado dessa opção da consciência ali a gente chama de posicionamento estratégico. Como é que você vai se posicionar no mercado frente aos concorrentes para os teus clientes? Então, como é que os teus clientes veem a tua empresa? Como alguém que entrega algo de ponta de tecnologia, como alguém que atende bem o cliente, tem um bom relacionamento, ou com alguém que basicamente aí tem uma eficiência operacional muito boa e, né, geralmente, mas não obrigatoriamente, geralmente tem bons preços aí, tá? Então, é o posicionamento estratégico, a escolha de dessas posições. Na abrangência, a gente também fala na questão de ambiente interno, IC, inteligência competitiva, recursos dos concorrentes, o benchmarking e economia de escala. Um pouquinho aí sobre ambiente interno, então, né? Na análise do ambiente interno, é focado em algumas variáveis que estão sob o controle da organização. Então, isso quer dizer que a gente vai avaliar algumas variáveis e vai classificar se elas são pontos fortes ou fracos
para a instituição, né, para a organização em si. O que seria um ponto fraco, um ponto forte? É aquela variável, vamos pegar preço, por exemplo. Se a gente analisar que a gente vende o mesmo produto que o concorrente vende, com as mesmas características, a mesma marca, o mesmo modelo, se a gente analisar que o nosso preço de venda é mais alto que o concorrente, a gente acaba analisando ele como um ponto fraco nesse momento. Por quê? Porque os clientes tendem a comprar mais, né, onde o preço for menor. Então, nós estamos falando em produtos iguais, idênticos, com as mesmas características. Então, o preço é um fator chave de escolha, né, ou um fator aí crítico de escolha, de sucesso. Tem que entender que, né, se a gente for comprar, por exemplo, aí um smartphone e tem as mesmas características, né, nós vamos acabar tendo duas lojas, pode ser as duas no centro, uma de frente para a outra. A gente sabe que uma tem um preço melhor que a outra, melhor para nós como clientes, né, mais baixo, então a gente vai comprar lá. Acredito que essa é a escolha da maioria, tá? Se a gente levando só em conta a questão preço, né? Não estou observando agora assim, prazo de pagamento, atendimento em si, só preço mesmo, tá? Então, se eu tenho dinheiro na mão e as duas lojas estão ofertando o mesmo produto, eu vou querer economizar. Acredito que essa é a lógica da maioria. Então, preço é um fator-chave de escolha. Quando a gente analisa preço como ponto forte ou fraco, a gente observa assim, eu como empresa, eu consigo atrair o cliente com esse preço ou ele vai comprar no outro? Se ele vai comprar no outro, o meu preço é um ponto fraco. E aí a gente precisa trabalhar para melhorar esse ponto fraco, né? A gente pode ajustar preço, reduzir custos, tentar pelo menos se igualar ao concorrente. E daí ele fala, né, que a gente tem que saber todas essas questões de análise interna aí para a gente poder montar a capacitação, né? Que é assim, o que a empresa precisa ajustar nessa capacitação, o que ela precisa fazer para poder dar conta de alcançar o objetivo que ela quer. Então, capacitação não é só treinamento, tá? Então, pode entrar também treinamento, mas capacitação é o que eu preciso fazer na organização para que ela consiga alcançar o objetivo que ela vai definir. Tá? Na análise de PESTAL, né? PESTAL ela fala aí porque é uma abreviação de política, economia, social, tecnologia, ambiental e legal. Então, análise PESTAL. Eu vou observar esses fatores que são externos da organização agora para verificar ameaças de oportunidades, já que nesse ambiente externo a organização não tem controle sobre esses fatores. Então, a gente vai apenas fazer uma observação deles como ameaça ou oportunidades, para daí, com base nos pontos fortes, né, daí que a gente tenha vários pontos fortes na empresa, a gente consiga aproveitar as oportunidades. Então, aí, fatores políticos que a gente tem instabilidade econômica, falta de liderança, falta de legitimidade do povo. Eu coloquei alguns aqui que eu peguei só para vocês entenderem o que são alguns desses fatores que a gente pode estar analisando aí na hora de fazer essa análise pestal, tá? Eu vou observar todos, professor? Não precisa observar todos. Você vai observar aqueles que têm relevância para a tua organização. Se a questão política nesse momento aí não tem nenhuma relação direta e não impacta na tua organização nesse momento, você não precisa levar ela em conta agora para fazer essa análise pestal. Né? Agora, se você está analisando os fatores econômicos e a tributação, a taxa de juros, tudo isso aí pesa para você, aí você coloca lá e define assim, a tributação, ela é uma ameaça ou uma oportunidade? O aumento da taxa de juros, como é que você percebe isso como organização? Aí eu vou dizer assim, professor, mas aumento nos juros vai ser sempre uma ameaça. Não, depende muito da organização. Por exemplo, vamos pegar uma organização financeira, um banco, né? Aí, por exemplo, o aumento na taxa de juros para eles não vai ser uma ameaça, vai ser uma oportunidade porque eles vão ganhar mais com isso, né? Então, só para entender que ameaça ou oportunidade depende muito da análise da organização. Dos pontos fortes e fracos, aqui é só para uma lembrança, né, onde os pontos fortes aí são vantagens estruturais, porque são internos, estão controláveis pela empresa aí, e que vão favorecer as oportunidades e tentar amenizar as ameaças do ambiente externo, né, já que elas são fora do controle, mas a gente tem que justamente pegar esses quesitos de ponto forte para tentar extrair o máximo das oportunidades e amenizar
ao máximo as ameaças quando forem encontradas no ambiente externo. E aí os pontos fracos são desvantagens, né, que muitas vezes podem nos prejudicar frente às ameaças ou fazer que a gente não consiga aproveitar uma oportunidade porque a organização não tem condições, né, devido a ser um ponto fraco, alguns critérios internos dela, então faz com que ela não consiga aproveitar as oportunidades. Por isso que a gente falou na questão de capacitação. E aí, agora juntando pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, nós temos a matriz SWOT, que vocês já conhecem, já viram aí, ela também é conhecida como FOFA, né, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Basicamente uma matriz de 4 quadrantes aí, que a gente pode separar ela. Então vamos lá, deixa eu riscar aqui para ficar bem tranquilo isso. Nós teríamos aí uma divisão em 4 quadrantes, onde nós temos na parte de cima aqui as nossas forças e fraquezas, joia? E na parte de baixo nós temos oportunidades e ameaças. Agora, então aqui é externo, nessa parte de baixo, e aqui internos, né, os fatores aí. Agora, se a gente pegar isso e fizer uma análise agora nessa posição aí vertical agora, nós teremos o que é positivo do lado esquerdo e o que é negativo do lado direito. Então, as forças e oportunidades são bons para a empresa, enquanto as fraquezas e ameaças aí são fatores negativos para a organização. Tá? Só para ficar bem claro na explicação aí, tá, gente? Fatores críticos de sucesso, os nossos FCS aí. Então, basicamente, depende de análise de demanda, análise da concorrência, para entender quais são os fatores chave de sucesso. O que leva o cliente a comprar da minha organização? Num primeiro momento, para eu ter sucesso, uma condição quase que, digamos, essencial é as vendas, seja de produtos ou serviços. Se a gente tiver poucas vendas aí, raras exceções, organizações que conseguem sobreviver com poucas vendas, né, que são casos com extremo valor agregado aí, mas vamos pegar pela via de regra, nós precisamos de vendas, seja de produto ou serviço, em uma quantidade suficiente que ultrapasse o ponto de equilíbrio e sobre aí dinheiro para pagar o prolabore, remunerar e reinvestir na empresa ainda. Então, como é que a gente faz isso? Sendo atrativo, tendo demanda, fazendo com que as pessoas venham até a minha organização e comprem lá ou utilizem meus produtos e serviços, né? E aí fica aí uma questão, já que a gente fala que esses fatores definem aí a chave do sucesso da organização, quando você não tem diferenciação nenhuma, né? A gente fala do ouro de tolo, a diferenciação frente à concorrência é irrelevante para os clientes. Pessoal, não adianta a organização dizer que ela tem um diferencial se ela não é percebido pelo cliente. Aí a gente cai nesse ouro de tolo. Ah, nossa diferença é o atendimento, mas se o cliente não percebe, ouro de tolo, tá? É invisível, o cliente não vê o seu produto ou serviço. Muitas vezes a gente aí não consegue chegar até o cliente e aí é falta de estratégias de marketing. A igualdade, os clientes querem, você e os concorrentes têm. Então, assim, quando eu vendo o mesmo produto que o outro cliente lá com o mesmo preço, por exemplo, aí nós temos a situação de igualdade. E qual seria o paraíso aí para o empreendedor, né? Você faz o que o cliente quer e ninguém mais faz. Ou seja, você entrega um produto, um serviço, vende alguma coisa que do modo como é feito pela tua organização, ninguém consegue fazer igual. Então as pessoas procuram a tua organização, mesmo sabendo que em outros que produzem aquele serviço, aquele produto ou prestam aquele serviço, tá? Aqui eu peguei um exemplo de estudos dos fatores-chave de sucesso do varejo de moda, por exemplo, atendimento, marketing, relacionamento, a comunicação visual, localização, qualidade dos produtos, variedade de gestão de estoques, meios eletrônicos de pagamento, gestão de preços, parceria com fornecedores e ainda segmentação do público-alvo. Vejam, tudo isso aí eu posso estar trabalhando para transformar em fatores-chave de sucesso ou fatores críticos de sucesso, tá? Aqui eu peguei o varejo, que era um estudo do Sebrae, para ficar bem, como é que eu vou dizer para vocês aí, de fácil entendimento e visível aí, né? Uma questão mais interessante, uma visibilidade melhor aí desses pontos.
falando em inteligência competitiva, né, nós temos aí agora a transformação dos dados em informações. Então, é o uso correto, adequado dos dados que são colhidos pelas empresas, pela empresa, tanto do fornecedor, do cliente, desculpa, quanto em relação aos outros concorrentes, e com isso a gente monta uma base de dados e consegue fazer aí o tratamento adequado desses dados em informações para tomada de decisão, buscando uma diferenciação. Sempre que falar em vantagem competitiva, né, ou inteligência competitiva aqui, nós estamos falando em um diferencial. E aí, lembrar, né, um diferencial percebido pelo cliente, tá, gente? Dentro da inteligência inteligência competitiva, nós temos 4 pilares aí: a informação, pessoas, processos e tecnologias. Esses 4 pilares têm que estar bem estruturados dentro da organização para que a gente consiga tirar proveito dessa ideia de inteligência competitiva. E aí nós podemos ter ela aplicada a finanças, aplicada em análise de mercado, nas questões de marketing, em outras áreas, né, tanto tática quanto operacionais da organização. Então, no momento em que a gente tem dados aí suficiente, a gente consegue transportar ele para as áreas e fazer o uso dessa inteligência competitiva em diversas partes da organização. Análise dos concorrentes e da concorrência. Quem são os concorrentes, né? Hoje a gente é fácil olhar para o mercado e entender quem são os concorrentes direto, aqueles que competem contigo no mesmo segmento. Embora a gente precise observar uma visão um pouco mais abrangente, não só os concorrentes diretos, mas também os indiretos, tá? Então, o que eu vou analisar quando eu faço uma análise de concorrência, né? Na questão participação do mercado, quantos e quais são os meus concorrentes? Qual é a tecnologia que eles estão utilizando? Qual é o valor de faturamento, aí, o volume de vendas, o lucro que eles estão tendo? Qual é o market share, a parcela do mercado que a gente está conseguindo atender ou que eles estão conseguindo ganhar, né, ter aí? Quais são os pontos fortes e fracos dos teus concorrentes? Então, com base nisso, a gente consegue aí fazer uma análise da concorrência. Como identificar, né? Então, a gente consegue sondar os clientes, a gente consegue fazer um levantamento do setor em si, né, buscando informações. A gente também pode tentar descobrir isso através aí dos fornecedores que entregam suprimentos para ti, para os teus concorrentes. Então, a questão agora aqui é buscar a informação o máximo possível, né? E também concorrentes potenciais, né? Como eu falei, a gente tem os diretos, que são do mesmo segmento, mas a gente também tem outros aí que são potenciais, que acabam muitas vezes competindo conosco aí sem ser do mesmo segmento. O Uber, por exemplo, correndo com o táxi, lotérica, trabalhando como bancos, estão competindo com os bancos, as perus disputando com o ônibus, o nosso educação à distância hoje aí, concorrendo com as escolas tradicionais, o e-commerce com as lojas físicas, a Netflix com as TVs por assinatura, né? Então, assim, por exemplo, Netflix é uma coisa, TV por assinatura é outra, né? Mas eles acabam concorrendo aí muitas vezes por um mesmo cliente. A mesma coisa com os outros exemplos, né? E concorrentes potenciais, né? Aqueles que podem vir, então, você iniciou um negócio, sabe que daqui a pouco pode ter novos clientes, novos concorrentes. Então, a questão eles podem trazer uma inovação com novas tecnologias, eles podem apresentar uma nova tendência para o mercado aí, e eles podem estar aproveitando aí de alguma questão legal, uma desregulamentação do setor para estar entrando, tá? Economia de escala, onde a gente tem aí os ganhos de escala em si, né? O que significa a economia ou deseconomia de escala? Basicamente é o comportamento, né, aí, da parte de produção, onde a gente consegue produzir com o máximo de eficiência. Então, a gente reduz a quantidade de matéria-prima, reduz o tempo de produção, que é a mão de obra, né, e consegue ter o produto com a mesma qualidade dos outros. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma economia de escala. Aí acontece, quanto mais eu vou produzir, mais o meu custo fixo vai ser diluído. E aí começa essa lógica aqui, ó, né? Então, se eu vou produzir poucas unidades, eu vou ter um custo alto aqui do custo fixo para aquela unidade.
Agora, conforme eu vou aumentando a quantidade produzida, o meu custo fixo para cada uma unidade ele vai ser diluído, vai ser dividido, rateado. O que acontece? Ele vai chegar um momento que, se eu produzir uma quantidade muito grande, esse percentualzinho de custo fixo para cada unidade vai ser zero alguma coisa centavos. Então, isso é a economia de escala. Eu consigo produzir uma quantidade muito grande de um item e automaticamente ele vai diluir consideravelmente o custo fixo para cada unidade. E aí ele fala do ganho de escala, acaba repercutindo aí numa redução de custo, né, e numa melhoria da lucratividade, pessoal. Triângulo estratégico. Bom, nós vimos lá atrás o propósito, nós conversamos sobre o ambiente externo, sobre o dentro do propósito do ambiente interno, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a capacitação, mas antes vamos seguir a nossa linha de pensamento aqui com a ideia do propósito, onde a gente coloca no propósito a visão, a missão, os princípios e valores aí, né, da abrangência e a definição do posicionamento. Peraí, o que eu vou entregar para o cliente? É um produto diferenciado, é um atendimento diferenciado ou eu vou trabalhar com uma estrutura de custo diferenciada? Então já tem essas respostas, né, como missão, visão e outros itens ali. Aí sim, agora a gente vai definir o que o ambiente externo nos permite fazer. Vamos imaginar que no segmento que a gente pegou, não tinha nenhuma regulamentação que proíba a gente de desenvolver aquele produto ou serviço, tá? No ambiente externo, a capacitação, o que nós sabemos fazer. E agora, com base nesses dois itens já com o propósito pronto, a gente consegue montar a estratégia. O que nós vamos fazer? Então, o que nos é permitido, o que a gente sabe fazer e o que a gente vai fazer, afinal de contas, agora. Então, vamos lá, né? O ambiente, o que nos é permitido fazer. Então, a empresa, ela é aí cercada, digamos assim, por uma série de fatores que podem restringir a sua atuação, onde pode ser questões legais, políticas, sociais, econômicas, tecnologia, que podem fazer com que ela não consiga entregar o que ela quer, ou produzir aquele item, ou comercializar, por questões legais, sociais, econômicas, tecnológicas e outras. Tá? Então eu tenho que entender assim, o que o ambiente nos permite fazer. Daqui a pouco você pensou assim, vou montar só uma empresa de sacola plástica. E aí os mercados hoje, aqui na nossa região ainda não, mas em grandes centros já estão sendo proibidos algumas cidades, já há uma legislação, vou pegar aqui uma questão legal, então, em alguns estados já há já há regulamentação legal proibindo o uso de sacola plástica. E aí, então, adianta você tá todo nesse ramo ainda, pensar em entrar nesse ramo se o mercado que você quer tem essa restrição legal? Bom, não sei, é uma definição sua, mas se você pretende atuar no maior mercado aí e lá tem uma restrição legal, não parece tão interessante assim, né? Eu vou querer montar uma empresa aí que vai desenvolver aí processadores de última geração para vender para outras empresas que fazem computadores. E aí você descobre que não tem mão de obra qualificada no mercado para isso. Então, né, não é tu querer montar empresa se não tem quem vai ajudar você a desenvolver isso, tá? Bom, então deu para entender, né? Para não ficar muito longo aqui, tá, gente? O que o ambiente, quais são os fatores ambientais aí e quais são as restrições que eles causam para a tua organização no momento de montar a estratégia. A capacitação, que é a ideia do que nós sabemos fazer. Do momento em que a gente já fez análise do ambiente interno aí, né? Analisou as questões também aí referente ao pestal, que daí está mais ligado ao ambiente externo ali e algumas restrições que podem acontecer. A gente vai montar a capacitação, que é justamente buscar uma linha de ação para alcançar um objetivo ou resolver problemas da organização. Então, a estratégia é o que nós vamos fazer, baseado no triângulo estratégico, né? Então, com base
No triângulo, a gente monta aí tudo, todas as ações ou um plano de ação para alcançar o que se quer no futuro para a nossa empresa. Então, basicamente, seria isso. E aí, o que a gente tem dentro dessa lógica aí, né? O plano de capacitação, o plano de ação e o plano de revisão e adequação do propósito. Muitas vezes eu preciso mudar alguma coisa. Então, quando algo não está certo, a gente vai ajustar. Não dá para, muitas vezes, abrir mão da estratégia, né? Às vezes a gente precisa reestruturar a organização, e aí a gente tem esses tipos de possibilidades. Então, vamos lá, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa aí, a gente precisa capacitar a organização. E aí o capacitar está justamente ligado a essa lógica de, eu tenho o que eu quero fazer, não existe mão de obra qualificada. Tá, mas dá para a gente desenvolver mão de obra? Dá para a gente capacitar pessoas para trabalhar, para estar desenvolvendo essa empresa, essa ideia? Ah, dá, é possível. Então vamos fazer o plano de capacitação para a gente alcançar o que a gente quer no futuro. A ideia é entender o que eu preciso melhorar. Quando eu falo em capacitação na organização, é o que eu preciso melhorar. Eu usei o exemplo da mão de obra, mas poderia ser um outro fornecedor, por exemplo, que eu não tenho fornecedor. E aí, o que faz? Capacita o fornecedor, capacita o que quer, dá a condição aí de ele desenvolver o produto que tu precisa ou o insumo que você quer, né? E aí você cria parcerias, trabalha de forma aí, mais próxima dele para ajudar a desenvolver isso. Se o ambiente for desfavorável, então a gente tem que pegar um plano de ação e tentar fazer com que fazer uma mudança no ambiente externo. Então tem que fazer uma adequação, já que a gente não pode mexer na legislação, né? Tem que lembrar disso. Aí a questão é eu pegar um plano e fazer aí mudanças para que eu consiga caminhar, digamos assim, em harmonia com a questão legal, ambiental, mas a gente tem que adequar o nosso plano. Tá? Aqui, a questão, em alguns casos, quando isso não é possível, a gente tem que adequar o nosso propósito. Então, a gente tem possibilidades de mexer na questão da capacitação, na questão do ambiente, poder caminhar com ele ou readequar, ou, em alguns casos, modificar o nosso propósito. Tá? São 3 opções que a gente tem aqui. E aí, para matar aqui essa parte, formação de estratégias, né? É a capacitação. Se a capacitação for insuficiente para atender a uma estratégia proposta, a gente cria esse plano de capacitação. Se o ambiente for desfavorável a uma estratégia proposta, a gente tenta mudar as condições externas, caminhando lado a lado, vendo uma forma de não impactar diretamente. E se a estratégia proposta conflitar com algum dos elementos do propósito, a gente tem que reinventar a empresa e mudar completamente a missão para cobrir novas formas de atuação. Então, tendo a estratégia, né, lembrando que a estratégia é o último item, a estratégia, a ação em si. Antes eu preciso entender o meu propósito, missão, visão, valores, ambiente interno. Depois, analisar o ambiente externo, né, verificar ali e montar as ações que a gente quer desenvolver, montar o plano de ação, montar a estratégia em si. E, de acordo com algumas questões, eu preciso me capacitar, capacitar a organização, tá? Para dar conta dessa estratégia, para conseguir vencer e conseguir fazer essa estratégia funcionar, né? Dar resultado, tá? Ok, aqui. Aí, vamos lá. Pessoal, eu tentei ser um pouco mais sucinto nas explicações aí quanto à questão do planejamento estratégico, aí de estratégia em si, né, de como se elabora uma estratégia, mas basicamente a gente tem que analisar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, fazer um diagnóstico disso, identificar o que a gente pode fazer, o que é permitido, né, criar um plano de ação e verificar se não tem nada que impacte nesse plano de ação, né? Nada que acaba atrapalhando ele ou que faça com que ele não possa ser aplicado. Quando isso acontecer, a ideia é capacitar a organização, ou seja, né, verificar o que precisa fazer na empresa para que a gente consiga usar aquela estratégia, para que a gente consiga implantar de fato a estratégia. Ok, gente? Quanto a isso aí,
Opa. Tranquilo. Legal, então. Bom, vamos lá, né? Estou ansioso aí para a gente conversar com a nossa empreendedora da noite aí. A equipe que convidou o empreendedor tá aí já? Estamos. Opa, deixa eu só foi o seguinte, né? Deixa eu acessar também aqui para o meu dispositivo aqui para a gente poder daí abrir a câmera para conversar, que daí fica mais interessante a conversa, né? A gente visualizando aí. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu entrar pelo celular aqui também, só um minuto. Não, tranquilo, Vini, vamos lá. Roberto, eu não tenho câmera, mas tem que ligar a câmera, eu boto no celular aqui. Eu também vou dar o celular para a gente poder conversar um pouquinho mais, fica mais interessante, né? Até para o empreendedor também nos visualizar aí e a gente poder. Acredito que fica melhor, né? Fica mais interativo a aula aí. Certo, eu vou botar aqui então. Pessoal, quem tiver webcam também vou estar pedindo para agora, nesse momento, tá abrindo aí, né? Para a gente ter a conversa com o nosso empreendedor aí, cara, na verdade, que é o empreendedor da noite, para a gente poder fazer um bate-papo, fazer algumas perguntas, aí conhecer um pouquinho aí sobre a vida e o empreendimento. Espera aí que eu vou ligar a câmera aqui, Roberto. Opa, Vini, tranquilo. Vou fazer a gambiarra aqui no celular para ligar também. Pronto, agora eles estão te ouvindo. Boa noite, pessoal. Opa, boa noite. Aí, vamos lá, né? Vamos lá, então deixa eu só pedir para a equipe fazer a apresentação aí da nossa convidada, nossa empreendedora da noite. Equipe, por favor, apresente a empreendedora para os nossos colegas aí. Tá ouvindo eles aí? Não, eu estou vendo eles agora ouvindo, acho que ninguém começou a falar ainda. Opa, tá saindo o áudio aí ou não? Agora sim, obrigada. Opa, então vamos lá. O Vinícius, tá me ouvindo, Vinícius? Tá ouvindo, Vinícius? Ele tá te perguntando se tu tá ouvindo ele. Eu vou botar agora no monitor para sair o som. Pode. Joia. Pode ir falando que eu vou ouvir. Ô Vini, só ia pedir para te apresentar para nós a empreendedora da noite aí. Ele que vai apresentar? Quer que eu me apresente? Então, Tá, deixa eu pegar o fone só para apresentar. E aí, rapaziada, essa aqui é minha avó, é a Anice. Ela tem uma autoescola e ela vai falar aqui sobre a vida dela e tal, com as perguntas do Berto. Tá? Isso. Legal. Tá, eu vou mudar aqui para sair o som no monitor e vou passar para ela aqui. Então, Nice, muito boa noite. Boa noite, pessoal. Eu quero dizer que eu sou a avó do Vinícius, tenho 64 anos. Nós temos uma autoescola já desde 1973. Então, eu iniciei, foi desde 1977, quando eu fiz o curso de instrutora.
eu sou uma das primeiras mulheres do estado de Santa Catarina a começar a ensinar a dirigir. Porque na época de 1977, as mulheres tinham medo até de dirigir. Imagina de ensinar, né? Bem cedo, tá? Sou apaixonada pela profissão até hoje, a gente trabalha ainda. Eu estou um pouco parada agora, porque em virtude dessa pandemia, né? Eu também tive um tumor, um câncer, 2 até, para dizer a verdade, tive um em 2009 e um agora em 2019 novamente. Depois de 10 anos, o raio caiu no mesmo lugar, você me desculpa, mas é a verdade, né? Mas estou aqui, né, trabalhando ainda, né? Sou apaixonada mesmo, assim, para a profissão que a gente tem. Meu marido também é instrutor desde 73, eu sou desde 77. E é uma empresa familiar, né? Iniciei eu e ele. Na época que a gente iniciou, não era obrigado a ter, os alunos que sabiam dirigir, não era obrigado a passar por autoescola. Então, ia só quem precisava aprender mesmo a dirigir, né? Então, antigamente era assim. Hoje a lei mudou um pouco, né? Já é obrigado a passar por autoescola, tem que ter um tanto de aulas teóricas, um tanto de aulas práticas, mas, assim, é gratificante, sabe? Os alunos que passam pela nossa autoescola são considerados da nossa família, até hoje. Tanto é que eu tenho muitas pessoas hoje com a minha idade aí que eu ensinei a dirigir, que estão praticamente, né, perto da minha idade também, e continuaram nossas amigas. Hoje a gente fez a carteira de motorista desse pessoal mais de idade, nós já fizemos dos pais, dos avós e dos netos. Então, olha a história, né? Ela é bem longa, se for contar assim, vai bem longa. Mas eu estou aqui preparada para as perguntas que vier, nós vamos responder com muito carinho e amor. Opa, então vamos lá, deixa eu iniciar as perguntas. Isso, como é que surgiu a autoescola? Como é que foi isso? Como é que apareceu na vida de vocês aí esse empreendimento? Foi por acaso? Foi pensado, planejado? Como é que aconteceu isso? É assim, eu comecei a namorar o meu marido, que foi o único, até hoje, com 13 anos. Hoje a gente diz, né, 13 anos é uma criança para namorar. Eu sei porque eu tenho os netos, a gente de vez em quando puxa a orelha, né? E a gente era vizinho. E ele começou como instrutor de autoescola com 18 anos, ele já começou a trabalhar, e depois a gente noivou, casou, fomos morar em Florianópolis, foi assim que começou. Foi com ele, com meu marido, né, que fez o curso primeiro, gostou, e automaticamente a gente noivou e casou, e iniciamos com a autoescola, foi isso, com a empresa. Começamos assim, né, com ele primeiro, e depois eu acompanhei, e estamos até hoje. E já no início, a autoescola era de vocês ou vocês trabalhavam para alguém? Não, no início ele fez um curso de instrutor, não existia por aqui, né, na região, nem Criciúma, Tubarão, só Florianópolis. Então ele fez o curso em Florianópolis, com 18 anos, e foi trabalhar numa autoescola Vila Rica, uma dona era uma gaúcha, sabe, e que tratava ele muito bem. Ele iniciou a trabalhar lá, e aí depois a gente que noivou, casou, fomos morar lá, ficamos 3 meses morando lá, minto até, Florianópolis a gente ficou 3 meses, mas depois fomos morar em Canelinha. Aí eu engravidei de gêmeas e tive que vir embora para Orleans, porque meus pais e os pais deles eram daqui. E a gente iniciou mesmo com a autoescola como dono ao lado da autoescola Brinhosa. Hoje, uma das maiores autoescolas do estado de Santa Catarina. Hoje eles têm 270 carros, tem autoescola na região toda. A gente iniciou lá, concorrente dele. A nossa autoescola era no Estreito, porta com porta. E, em virtude da minha gravidez, era difícil ter mulher instrutora, né? Que eu era instrutora também. E eles vinham na minha e eu estava cuidando das minhas gêmeas e eles iam na Brinhosa. Então, a gente estava perdendo espaço. Aí, o que aconteceu? A gente veio para perto da família e começamos aqui em Orleans. Voltamos para a nossa cidade natal e aqui ficamos até hoje. Opa, legal. Antes de eu continuar perguntando, eu vou deixar também para o pessoal, né? Para abrir aí para o pessoal aí para perguntas aí, para que não fique só o professor perguntando. Quem tem alguma dúvida, algum questionamento aí pode fazer, tá, gente? Estou à disposição. Tá, enquanto eles vão pensando nas perguntas, gente, aí, eu vou fazer uma outra aqui. O que mudou quando vocês iniciaram a autoescola para hoje, além dessa questão que você comentou da legislação, né? Fora isso, o que mudou aí de concorrência, mercado, as pessoas em si? O que você percebeu de mudança? Na época, quando a gente veio embora para cá, não existia instrutora mulher na região.
para nós, assim, nossa, né, eu não dava conta da região, porque daí o pessoal de Criciúma, que a gente morava em Orleans, já tinha voltado para Orleans, então o pessoal de Criciúma me descobriram, então eu tinha que dar aula prática para as mulheres em Criciúma, porque existe ainda, né, hoje ciúme, né, tem homens que, se for com homem eu não quero que a minha mulher aprenda, então eu prefiro mulher. Então o diferencial muito grande era aqui da região, não existia instrutora mulher, nem em Criciúma, nem em Tubarão. Então, não existia Industretran em Braço Norte, na época também, que eu sei que depois fizeram em Braço Norte, na Orleans foi o último lugar que abriu o Ciretran. Então, eu dava aula prática em Criciúma, eu dava aula prática em Tubarão e aqui em Orleans. Mesmo não sendo obrigada, né, a ter as aulas, antigamente, claro, a autoescola era mais difícil do que hoje. Hoje é obrigada, então a demanda é maior, né? Mas mesmo assim, a gente nunca passou problema porque a gente tinha bastante demanda. Em virtude de a nossa autoescola ter uma instrutora mulher que fazia o diferencial da região. Então, o que mudou hoje é que tem várias instrutoras, e na época não tinha, né? Além dessa legislação, né, que eu já tinha falado para vocês. Mas a mudança, o diferencial nosso era a instrutora mulher. E hoje, né, hoje a gente tem, na região todinha, né, é difícil a autoescola que não tem uma instrutora mulher. E esse diferencial para a autoescola é muito bom. Bem interessante, realmente. Nisso a gente fala aqui no empreendedorismo, né, com o professor aqui, e a gente sempre fala o que os autores colocam para a gente, e a gente faz esse bate-papo justamente para conversar um pouquinho com empreendedores reais aí, para eles dizer, não é assim, não é. Uma coisa que os autores sempre falam no empreendedorismo é que o tempo trabalhado é muito maior do que quem trabalha como empregado. Isso é verdade? Tu pode falar sobre isso para nós aí? É verdade, gente, olha, às vezes eu digo para os meus instrutores, né, que eles têm o horário deles. Eu nunca tive um horário. Eu cheguei a dar, assim, hoje meus instrutores, eu tenho até um genro que é instrutor que trabalha comigo, que ele não acredita. Eu dava aula das 7 da manhã, prática, das 7 da manhã até meia-noite, às vezes. Mas era puxado. Assim, para me alimentar, eu me alimentava muito mal. E para ser sincero, assim, eu não mudei muito não, sabe? Então, eu acho que tem a minha problema de saúde, né, para falar para vocês, a gente tem tanto amor na profissão, que a gente esquece de se alimentar. Então, a saúde da gente dá problema. O empreendedor, eu até vou falar uma palavra que muitos dizem hoje, né? O gado engorda com o olho do dono. Né? Então, o empreendedor é o primeiro a entrar, né? O primeiro a entrar na empresa, 6 da manhã que seja, e o último a sair. Porque se o empreendedor está ali, né, não que a gente queira cuidar de tudo, né, policiar, mas faz parte da gente mesmo, né, do empreendedor, que é isso, ele se dedica, ele cuida, né, e o bom, assim, quando o empreendedor tem amor ao que faz, né, porque aí as pessoas que trabalham ao redor da gente não são considerados empregados, né, são considerados como se fosse da família. Então, assim, eu cuidei sempre mais do pessoal que estava dentro da nossa empresa, dos nossos instrutores, da minha família, do que de mim mesma, né? E é um ponto negativo, sabe? Para o empreendedor isso, né? Deixar de se alimentar, de cuidar dele mesmo, porque ele tem que estar bem. Como é que, se ele não estiver bem, como é que ele vai cuidar dos outros, né? Mas eu fiz muito isso. Hoje eu não aconselharia um empreendedor fazer, né, o que eu, na minha vida, fiz, né? Deixar de cuidar de mim como deveria cuidar, né? Especialmente na minha alimentação, no horário de dormir, porque eu trazia o trabalho para casa, né? Hoje a nossa autoescola é embaixo, a gente mora em cima, é um apartamento, mas não era assim, não, né? Há muito tempo não foi assim. A gente morava lá no centro, tinha que abrir a firma cedo, né? Tinha que voltar em casa, cuidar da casa, né? Ainda, além de cuidar da empresa, eu ainda cuidava da casa. Então, assim, eu não aconselharia hoje, né, um empreendedor, claro que hoje é tudo mais moderno, né? As pessoas já sabem dividir mais, né? Mas eu me dediquei muito, muito à empresa. E é verdade, isso do empreendedor que fica, é o primeiro a entrar e o último a sair, tá? Eu acho que o sucesso também é isso, não tanto como a gente às vezes faz isso, um erro, né? Deixar de se alimentar, de se cuidar, tá? Mas para o sucesso da empresa, o empreendedor tem que se dedicar. Tem que se dedicar com amor e principalmente nas pessoas. Para ser um líder, tu tem que ter amor às pessoas que estão ao teu redor, né? Não quer dizer autoridade, tu machucar, tratar mal as pessoas, não.
Eu acho que a liderança e empreendedor, para ter sucesso, é também tratar as pessoas não com o nariz empinado, né? Porque eu sou o dono, não é assim, tá? A gente pode ter autoridade, saber como se usa a autoridade, né, para ser empreendedor, Uhum. mas lidar com essas pessoas, né, com carinho, com atenção, como se fosse da tua família, que daí todos vão, todo o sucesso é de todos, né? Se a pessoa precisa ganhar o salário dele, porque é ali que sai o pão dele, ele tem que ser bem tratado, né? Porque ele é, né? Eu sou a dona, ele é o meu empregado, que eu vou tratar ele mal. Então, a nossa empresa sempre tratou as pessoas de igual para igual. Os nossos instrutores são tratados como se fosse da família. Até os nossos alunos de hoje, né? De sempre, de antigamente, a gente tratou como se fosse da família. A gente nunca deixou de cumprimentar, de brincar, né? De conversar e de ver, assim, de fazer ele sentir que eles fazem parte da nossa família sempre, não é só na hora que está dentro da nossa empresa, né? Porque muitos pensam, eu vou ganhar o dinheiro dele, né? Igual hoje, professor, assim, eu gosto de falar bastante, mas existe hoje, a gente tem concorrentes, sabe? Não vou citar o nome, mas hoje eles têm uma permissão, né? Diferencial uma permissão. Antigamente não existia isso, porque permissão é o quê? Eles tiram a CNH, um ano eles têm, não pode ter multa, né? Eles têm que ter o limite deles, né? Tem que se cuidar mesmo, né? Senão eles perdem aquela permissão e recomeça de novo. Existe hoje empresas concorrentes que dizem assim, deixa ele perder, ele volta, não me dá muito prejuízo e faz de novo. Não. Eu sempre, dentro da sala de aula, também dei muita teoria, além da prática, e sempre explicava para eles, nós não queremos vocês aqui de volta. Nós queremos que vocês tragam outro amigo. Se vocês virem de volta, a gente não ensinou direito, né? Então, a gente não fez a nossa parte. Como é que eles vão lá perder a permissão, tem multa na carteira? Então, nós é que falhamos, né? Não sempre, claro, né? Mas nós também temos as nossas falhas. Então, o que é que a gente pede? A gente quer que eles aprendam, né? Que tenham sucesso, que não volte para dizer para nós, eu perdi a permissão porque eu tive multa, porque eu fiz isso errado. Né? A gente não quer isso, a gente quer que eles tragam outros amigos. Não que eles venham aqui dizer que a gente não ensinou direito, entende? A gente se sente culpado. Muitas vezes a gente não é, né? Mas numa parte nós também temos culpa, sim, quando acontece alguma coisa assim. Então, nosso diferencial é esse também, né? Não querer, né? Não, nossos alunos, nós não queremos aqui dizer que deu problema, que perderam a CNH porque, né, cometeram infração, multa. E o diferencial existe esse de outras empresas que a gente já escutou dizer, se perder é melhor, que daí vem ali e paga, né? Não dá tanto prejuízo para nós, que já fez mesmo, já sabe dirigir, já sabe isso, aquilo. Não, a gente não é assim. Então, graças a Deus, a nossa qualidade de ensino, de trabalho, a gente procura preservar. Isso é muito bom. Para nós, né? Gratificante. Que bom, que bom. Isso, um outro ponto que é colocado é a questão da paixão. Isso tu já falou que vocês têm aí pelo negócio e deu para perceber na tua fala, né? Deixa eu pegar um outro ponto também que é comentado bastante, que é a questão assim, como é que fica a vida familiar, né? Devido a essa paixão, a esse gosto, tu falou até que ficou aí, não se cuidava direito na questão da alimentação. Como que foi isso com a família daí, com 2 filhas pequenas, começando a vida aí com o marido, e o empreendimento ao mesmo tempo? Como é que foi? Foi, não vou dizer que foi fácil, foi difícil sim, né? Ainda mais com gêmeas. Aí a minha sorte foi que a minha sogra, que morava do lado, ajudava muito a criar uma. Aí até a que ela ajudou mais a criar é a mãe do Vinícius, que Deus tem os dois, ela é separada, né? Então, casou muito nova, né? Teve os 2 filhos, hoje eu crio os 2, né? A Bianca, que tem 25 anos, e o Vinícius. Mas, assim, tudo valeu a pena. É difícil? É. A família cobrava, né? A gente, claro, deixava eles muitas vezes com necessidades, né? Principalmente de atenção, de carinho, mas tudo foi feito do jeito que a gente achou que teria que ser feito, né? Não me arrependo de nada, tá? Alguma coisa, claro, a gente teve que abdicar, né? Eu tive que renunciar a muita coisa, né? Mas valeu a pena. Tenho muito orgulho de tudo, dos meus netos, das minhas filhas, que graças a Deus, o exemplo que a gente dá é o quê, né? Caráter, honestidade, é isso que importa. O resto, né? Dinheiro não é tudo, claro, é um complemento da vida da gente, né? Que a gente tem que ter. Mas o que importa é eles ter o caráter, a personalidade boa, né? A gente tem muito orgulho na nossa família, isso é que importa, né? Eu acho que é difícil. Hoje quem trabalha, assim, principalmente a gente que é dono, né, da empresa e a família está toda envolvida.
Eu até digo hoje que, quem sabe, o Vinícius, né, pode ser um instrutor também, né? E gostar, né? Então, ninguém... Se a fruta sempre cai perto do pé, aliás, né? Próximo do pé, quem sabe, Exatamente, né? esse é o ditado. Isso, ele está fazendo um curso aí de computação, mas sistemas, né? Eu acho, né, Vinícius? O que é o teu curso? Mas temos tudo Isso aí também hoje a empresa precisa, né? É tudo coisa Sim, que é com necessidade. certeza. Mas eu, assim, tenho orgulho, sabe, da minha família, da empresa, e o que a gente conseguiu até hoje. Caímos bastante, levantamos, caímos, levantamos, mas a gente não pode desistir, não é na primeira tropeçada que a gente desanima, né? A gente levanta com mais força ainda quando a gente cai, né? Tem que ter garra, força, persistência, coragem. É isso aí, para o empreendedor, gente, não é fácil, vocês meninos, não é fácil, mas o que é que importa? É a coragem, a persistência, é a honestidade, o caráter, isso é muito importante na vida de qualquer pessoa. O resto é resto, né? É complemento. Ok. Pessoal, agora eu vou abrir de novo para vocês, né? Já deu tempo aí de pensar nas perguntas aí, podem estar fazendo aí. Eu tenho aluno meu aí, ó. Ó, Pode perguntar para eles que eu estou vendo aluno meu aí. que Tirar da legal. carteira. Aí, ó, estão rindo, olha. Já me conhece, na sala de aula a gente conversava bastante. Ele sabe um pouco aí da nossa vida aí, já faz parte da nossa família. Pode perguntar, meninos. Eu já conheço bastante, aí não tem muita coisa para perguntar, hein? Seu pai já foi crescido aqui. Faz o quê? Faz mais de 10 anos já. Olha aí, ó. Nosso cafezinho vocês já tomaram bastante, o lanchezinho, né, na autoescola, já sabe que a empresa tem qualidade e tem amor, não é verdade? É. Então, Eunice, então oi. deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O que se pensa hoje do teu empreendimento para o futuro próximo? Próximo ou, né, um pouco mais para frente aí, ele continua familiar? Alguém já está pensando em sucessão? Ou nem se passou pela ideia ainda esse pensamento? Ó, a gente nem precisou pensar, sabe? Eu tinha a mãe do Vinícius são gêmeas, né? A Mara e a Rúbia. E a Mara, ela, quando em 2009 eu tive o primeiro tumor, ela estava na Itália. Ela fez mestrado, pós-graduada lá na Itália e tudo também em administração. E o senhor sabe como é que é? Essa doença, infelizmente, né? Quando fala em câncer, é pesado, né? E ela estava lá, achou que, se a mãe está com essa doença, quem é que sabe quanto tempo, né? Que tem de vida, né? É bem estranho, sabe? É assustadora, né? Essa doença também. E ela veio embora da Itália por causa disso. A menina dela tinha, na época, 6 meses, que é italiana, né? Hoje já está com 13 anos. E eles vieram embora desde 2010, eu acho, logo que eu tive meu tumor que eu tratei. E eles montaram uma empresa também em Laguna, loja, não se deram, não gostaram, e acabaram voltando, ela é instrutora também. E ela, né, a irmã da Rúbia, que é a Mara, que veio de volta da Itália, ela hoje e o marido nos ajudam a administrar a autoescola. Então, eles estão conosco na autoescola desde 2013. Ela é diretora de ensino, né? Eu era diretora de ensino, ela era geral. Hoje, daí, em virtude da pandemia, me afastei um pouquinho da autoescola, mas continuo ainda sendo instrutora no grupo ainda, não me desvinculei da autoescola, mas ela é diretora de ensino, meu marido é diretor geral, e o marido dela é instrutor também, né, da aula prática na rua, né, de volante de carro e moto. Temos outro instrutor, que é o Gabriel, que tirou a carteira. Olha só que interessante. O menino tirou a carteira conosco, ali da Taipa, fez 18 anos. Com 19, ele renovou a permissão. Com 21, ele mudou a categoria conosco para a categoria de carreta, que ele ia viajar de carreta. E a gente convidou ele para ser instrutor. Ele é nosso instrutor já faz 1 ano e meio. Trabalha conosco também. Né, tratado como da família, como eu disse para vocês também. Então, hoje a gente está com o instrutor que foi nosso aluno, está com o instrutor que é meu genro, a diretora de ensino hoje, que é a minha filha, que é gêmeas com a Rúbia, mãe do Vinícius, e quem está administrando hoje, né? Eu ainda administro financeiro, né? Mesmo aqui da sacada do prédio, né? Para dizer para vocês, que eu fico mais fora por causa da pandemia, né? A autoescola é embaixo, mas eu administro financeiro. Continuo como instrutora no grupo, né, para o Detran, né, faço parte da equipe ainda, não saí fora, que ainda, se Deus quiser, passando essa pandemia, eu pretendo recomeçar. Meu marido também é diretor.
Então, hoje está praticamente a família já administrando, que seria outra filha, com o genro, né? Com mais instrutores de fora. E quem sabe, né? Se o Vinícius futuramente quiser, nós estamos abertos aí, querendo que ele também continue nessa empresa com a família. Só cortando a voz, sair da sucessão acho que foi meio fácil para eles, porque minha mãe foi para um lado e minha tia ficou ali, aí já ficou meio encaminhado. Sim, a mãe dele fez medicina, não quis muito com a autoescola, né? Então vamos ver se a Mara e os filhos dela, e quem sabe o Vinícius, se também gostar, né? Depende do que ele pensar no futuro aí, quem sabe fica por aí também, vamos ver. Mas a empresa está, graças a Deus, a gente consegue se manter, para dizer para vocês, meninos, que a gente, né, como empreendedor, consegue se manter, graças a Deus. E não tem o que se queixar, assim, hein? Trabalhando direitinho, qualquer empresa que a pessoa trabalhe, né, direitinho, com dignidade, não querendo lesar ninguém, né, que infelizmente, tá, pessoal, é assim, nosso ramo também, a gente sabe que muitas pessoas, né, falam, né, não conhecem, né, porque aquele, às vezes alguém não consegue tirar carteira, mas a gente nem pega se a pessoa hoje, um analfabeto, né, voltando, não consegue tirar carteira. E vem pessoas, né, eu pago nem que for 50 mil, 30 mil, né, para tirar carteira. Aí a gente fala, né, não, nem por 200, né, não tem condições. Então, eu acho que qualquer empresa, né, que trabalhar com, assim, ter a qualidade de trabalho e falar a verdade, né, não enrolar os outros, né, não querer subir derrubando ninguém, eu acho que consegue sucesso sim. Né, não importa se ganhe mais, se ganhe menos, né, o que importa é que a gente consegue sobreviver sem prejudicar ninguém. Isso é muito importante. Por isso que a gente está aqui ainda nessa empresa, né, de pé e querendo que a família também continue. Porque vale a pena assim, trabalhar com dignidade e amor, é o que a gente faz. Pois, mais uma pergunta ali. Com essa questão de pandemia ali, como é que foi? Afetou muito a empresa de vocês? Vocês sentiram dificuldades só no início? Continua ainda com dificuldades por causa da pandemia? Não interferiu? Porque teve segmentos que a pandemia até ajudou, né? Para alguns, onde depende de público, atrapalhou, mas para alguns que depende mais de venda, melhorou. Como é que foi para vocês? No início, a gente sentiu um baque, né? A gente se assustou bastante, sabe? Toda empresa tem despesas, né? Tem contador, tem imposto, isso não para, né? Tem os boletos, como diz o outro, então a gente tem despesa. Sim, nós nos preocupamos no início, né? Mas paramos aí 40 dias, o Detran parou um pouco, não teve prova, não teve teste, mas logo em seguida, né, quando já liberaram, hoje é liberado só 50%, a gente ainda não trabalha com 100%. Nossos cursos eram 18 alunos, né, a gente toca com 9, até agora a gente conseguiu aumentar um pouquinho, que a gente abriu a autoescola, abriu a sala maior para comportar 1,5 metro de distância a cada aluno. Então, assim, a gente sofreu, sim, no início sofreu, se preocupou, perdeu até, assim, sono, né, porque a gente se preocupa em pagar tudo certinho, não se atrapalhar. Mas, hoje a gente não pode se queixar, não. Hoje está funcionando, já começou, não normalizou ainda, né. O próprio Detran, tudo que a gente precisa, eles demoram muito para dar resposta, né, psicotécnico, as psicólogas diminuíram bastante, né, às vezes o aluno acha que a culpa é da autoescola, não é, né, do setor maior, que não libera, ou não libera para fazer teste de volante. A gente ainda, alguma coisa a gente ainda até escuta, né, de aluno, mas eu quero fazer o teste, eu quero ter aquela aula, né, não depende da gente, tá, não ficou normal 100%, mas nós também tá tranquilo, tá dando de levar tranquilo sem perder mais sono, assim, tá, mas para todos, né, para todos os setores, eu acho que alguma coisa, de alguma forma, né, ele mexeu, né, com o setor, mesmo eu acho que quem não dependia, que não foi, assim, por causa da pandemia, que não dependia de público, mas eu acho que todos fomos influenciados, sim, né? De uma maneira ou de outra, todos fomos influenciados. Mas tudo passa, né? Se Deus quiser, isso aí vai passar também, né? Daqui a pouco, né, a gente vai ver que, né, infelizmente, está acontecendo coisas trágicas em algumas famílias, que a gente fica desesperado também, preocupado pelos outros, né? E nas nossas famílias também está acontecendo, né? Eu estou com irmãs, com irmãos já com Covid também, mas graças a Deus estão tudo bem. Então, só vamos agradecer, né? Torcer que tudo, para isso aí passar rápido, né? Para começar tudo a normalizar com calma, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Vamos pensar positivo. Onice, eu vou ver se alguém tem mais alguma pergunta, pessoal. Alguém quer fazer algum questionamento?
Meus alunos estão deixando eu falar sozinha. Onis, então, se ninguém tem mais perguntas, eu queria te agradecer aqui, né, em nome da equipe que te convidou, em nome da Unibab aí, agradecer a tua participação, o teu tempo de estar compartilhando com a gente tuas histórias, a história do teu empreendimento, de fazer a gente compreender um pouquinho aí também da prática. A gente viu bastante questões teóricas, a gente conseguiu agora confirmar contigo alguns itens aí na prática. Então, eu queria te agradecer em nome da turma, em nome do Unibab, por estar nesse momento compartilhando com a gente aí a tua história de vida. Isso, muito obrigada, né? E a gente fica à disposição para uma próxima vez, né? E aí também já o convite, né? Quem quiser para a autoescola lá, para conhecer e trazer um colega, né? Autoescola Binho, hein, gente? Não vão esquecer. Escuta, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, sabe? É um prazer. Se a gente puder sempre dar um exemplo bom para essa juventude, né? Que é o futuro, o nosso futuro é eles, né? Então é eles que têm que estar, porque daqui a pouco a gente tá velhinho, pessoal, e vocês têm que cuidar de nós. Então, vamos lá, né? Trabalhar com seriedade, com honestidade, fazer tudo com garra, com muita coragem, que tudo dá certo, tá? Desde que a gente faça com amor e carinho. Eu agradeço de coração, tá? Para todos vocês. Só Deus mais abençoe nós todos. uma pergunta, né? Como a gente está gravando essa aula e ela vai ficar depois disponível para os alunos, eu quero saber se eu posso postar ela no YouTube, não tem problema? Pode. Opa, joia, só para ter a Pode tua ficar à autorização vontade. aí, tá? Acho que tudo que é bom, né? Que a gente tem que dar exemplo bom para as pessoas, principalmente para a nossa juventude. A gente faz questão, né? Joia, muito obrigado. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. Fico com Deus, pessoal. Valeu, Boa tchau. noite. Boa noite. Opa, voltei, rapaz. Então, Vinícius, pessoal, só para a gente dar a finalização aqui na aula de hoje aqui, eu só queria acertar com vocês para a gente deixar organizado as nossas próximas aulas e já o que a gente tem aí na questão de avaliação, tá? Então, eu já deixei postado lá no AVA para vocês. Eu não sei se chegaram a olhar depois aí, eu acho que acabei postando depois da aula já. Nessa aula 16, tem um plano de negócio simplificado, tá? Esse plano de negócio simplificado, ele é parte da nossa última nota. Deixa eu passar para vocês aqui, com base no plano de ensino, para a gente poder não ter erro aqui, tá? Então, assim, ó, a última nota de vocês, ela é composta aí pelo seminário do livro, pelo AVA, que foi na aula passada, tá? Então, aí, pelo plano de negócios, que está ali, para vocês preencherem em equipe, e mais a entrevista com os empreendedores, tá? Então, a soma desses itens fecham a nossa terceira avaliação. Então, por acaso, se alguém não fez o AVA lá ainda, dá tempo de fazer, é só entrar, ver a aula e preencher. A questão do plano de negócio, eu deixei lá, é só baixar no AVA e preencher. Ele é feito em equipe. A apresentação dele vai ser na nossa aula número 19, dia 11/12, então, 11 de dezembro, tá? E aí pode ser em equipe, ok, gente? Então, só para a gente deixar aí todos os pingos nos is certinho, para que a gente não tenha problema depois. Alguma dúvida, gente, quanto a alguma questão de avaliação da aula de hoje? Algum item que precisa conversar mais alguma coisa ou não? Olha, de minha parte está tranquilo. Tudo bem entendido. Eu acho que tá tranquilo também. Pessoal, assim, outra coisa que eu ia pedir, eu recebi 3, deixa eu só confirmar se é isso aqui. Eu recebi apenas 3 vídeos, tá? Deixa eu ver se é isso, 3, 4. E aí, o do Douglas, ele mandou lá, não tinha o nome da equipe. Aí não, a gente ainda está. Eu só preciso, então, para verificar o vídeo do Stop Motion, tem o do Douglas, não tem uma equipe, e acredito que falte uma outra equipe ainda, pelo número de pessoas que nós temos aqui. Deixa eu ver se é isso. Eu aviso o Dog aqui para ele mandar ali para ti o nome da equipe. Joia. Daí o que acontece? O plano de negócio, gente, ali o preenchimento dele pode ser a mesma equipe, tá? Para a gente aproveitar as equipes, para não ter que fazer novas equipes, para facilitar aí, se não tiver problema para vocês, a gente pode usar a mesma equipe. E assim, ó, daí deixa eu explicar um pouquinho do plano de negócio para vocês ali. O
que acontece? Ele está lá no Word, lá, ele tem todos os campos, tá? Eu vou abrir aqui para a gente acompanhar junto aqui, deixa eu já compartilhar com vocês. Daí fica mais fácil a visualização. Eu já mandei mensagem pro Douglas. Daqui a pouco ele deve mandar pra ti, ô Beto. Joia. Opa. Pessoal, tá aparecendo para vocês, acredito, né? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o zoom. Tá aparecendo. Então, assim, ó, esse aqui é um template que eu fiz, tá? Então, ele é simplificado. Qual é a ideia? Eu deixei os quadros aqui, então, ó, ele tem o sumário executivo, onde tem aqui em vermelho, esses campos vocês vão trocar, eu deixei apenas um exemplo para vocês entenderem o que é preenchido nessa parte, tá? Então, fala em ramo do negócio, tem a pergunta aqui em cima, e ele deve ser respondido aqui, onde está em vermelho, certo? A mesma coisa dos dados aqui, ó, dos outros itens. O que acontece, vocês vão indo. Aqui no ciclo de vida do produto da empresa, eu deixei com o X aqui no declínio, mas provavelmente não vai estar aqui, né? Vocês vão verificar em que estágio se encontra o produto da empresa, ou os produtos, se for mais de um aí, e vão alterar. Vamos pegar aqui o básico do perfil do consumidor, o comportamento, alguns dados aqui já em quadros, daí a partir da página 4. A ideia é vocês ir preenchendo os quadros. E aqui, na página 7, aí vai ter os indicadores, que é questão de lucratividade e rentabilidade do negócio. E aqui, o nosso ROI, Payback, ou PRI, né, que é o prazo de retorno do investimento. E aqui já é só observações. Então, assim, ó, o plano aqui, como está simplificado, tem 8 páginas. Essa última, observação não conta. A primeira, a contextualização também não conta. Então, na verdade, aí são 6 páginas, tá? Aí a gente tem alguns quadros e 2, 3 indicadores aí. Pessoal, ele pode ser feito de um negócio que já existe. Vocês podem pegar, por exemplo, vocês podem pegar de uma empresa que já existe, que vocês conhecem. Pode ser de um negócio que vocês queiram montar, então com ideia, e daí querem botar isso no plano de negócio, tá? Então, tanto faz se for de algo que já existe ou de um negócio que alguém tem em mente, está colocando futuramente. Certo, gente? A ideia é tentar fazer ele, digamos, da maneira mais fiel possível ao negócio, tá? Para que depois a gente apresente e vocês entendam, né? Pelo menos, se eu quiser fazer um negócio, o que eu tenho que olhar no plano de negócios? Aqui tem as perguntas e os indicadores básicos. Eu tenho modelos mais completos depois, se alguém se interessar, tá? Embora na internet também vai ter N modelos aí de plano de negócios. Esse aqui é um que eu fiz simplificado, justamente para ser didático, tá? Ele não tem o intuito aqui de validar ou não o negócio, e se ser um modelo didático de ensino para que vocês tenham um primeiro contato com um plano de negócios. Tá? Então, essa é a ideia e é o nosso trabalho aí para nosso último avaliação, nosso último N aí. Certo, gente? Então, alguma dúvida quanto a isso aqui? Não, tranquilo por enquanto. Tranquilo? Entendido. Jóia. Então, vocês conversem com as equipes lá, já tentem ir montando o mais rápido possível, porque daqui a pouco, mais um mesinho, aí já tem que apresentar ele aí no nosso final. Dia, como eu falei, deixa eu pegar a data aqui certinho de novo, só para deixar registrado. Dia 11, hoje é dia 20, então dia 11 de dezembro, nós temos a noite das apresentações, tá? Que mais que a gente tem? Deixa eu ver aqui. Nós temos o seminário. O seminário, a ideia é que a gente faça ele na próxima aula, tá, pessoal? Dia 27, semana que vem. Nós temos aí a equipe com o empreendedor, a equipe número 5, e a gente vai fazer o seminário do livro também já para eliminar essa parte do livro e já deixar resolvido. Tá ok? Já avisa também os colegas daí. Eu vou deixar no aula, já explicando que a gente tem então o seminário na próxima aula aí, mas já avisem os colegas para ficar mais tranquilo e eles já estarem cientes disso também. Tá ok?
Beleza? Certo. Tranquilo. Certo, gente? Então, se ninguém tem mais nenhum questionamento aí, nenhuma dúvida, nós encerramos por hoje. Um bom final de semana para vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Um abraço a todos aí. Obrigado, senhor também. Opa. Valeu. igualmente, Boa obrigado. semana também. Valeu, tchau, boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.